Olá, irmãos, paz e graça, seja com todos os meus irmãos. É com imenso prazer que mais uma vez o Senhor nos concede a graça e o privilégio de retornarmos ao estudo do santuário da expiação com sangue. Iremos continuar lendo o livro Cartas às Igrejas e também o grande conflito. Mas antes de tudo, nós iremos orar ao Senhor e pedir suas bênçãos. Oremos então ao Senhor nosso Deus. Santo Deus de bondade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado por tudo, Senhor. Venha abençoar-nos mais uma vez nessa mensagem que queremos apresentá-lo. Que o Senhor seja o nosso guia a cada dia, que teu Santo Espírito venha instruir-nos e capacitar-nos e converter-nos e preparar-nos ao Senhor para recebermos as bênçãos do céu. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Olá, irmãos, paz e graça, seja com todos. Irmãos, se tratando do tema do santuário, da purificação do santuário, da expiação com sangue, publicamos esse jornal, esse folheto aqui, o Santuário Celestial, a purificação do Santuário Celestial, o cerne de nossa fé. Ele é um jornal que tem 16 páginas, certo? Ele tem 16 páginas. 16 páginas. Ele é bem ilustrado, né? Muito importante. E se alguém deseja ter esse jornal, então é só enviar o seu endereço e eu te envio esse material, certo? Vamos então continuar com a leitura do livro Cartas às Igrejas. A página 111. Eis aqui algumas expressões do espírito de profecia com relação ao sangue expiatório. Jesus foi vestido de trajes sacerdotais. Ele contemplou com pena o remanescente e com voz de profunda piedade clamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Iremos fazer uma leitura também no grande conflito. A autora Ellen White, a nossa profetisa, ela faz uma pergunta: como era realizada a expiação? Ela diz: contudo, importantes verdades relativas ao santuário celestial é grande obra ali levada a efeito pela redenção do homem. Eram ensinadas pelo santuário terrestre o seu culto. A pergunta, que é o santuário? É claramente respondida nas Escrituras. No termo santuário, conforme é empregado na Bíblia, refere-se primeiramente ao tabernáculo construído por Moisés, como figura das coisas celestiais. E em segundo lugar, ao verdadeiro tabernáculo no céu, para o qual o santuário terrestre apontava. A morte de Cristo terminou o serviço típico. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário do novo concerto. E como na profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 14, se cumpre nesta dispensação, o santuário a que ela se refere deve ser o santuário do novo concerto. Ao terminarem os 2.300 dias, em 1844, já por muitos séculos não havia santuário sobre a terra. Destarte, a profecia até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, aponta inquestionavelmente para o santuário do céu. Diz a nossa profetisa. A questão mais importante, porém, ainda está para ser respondida. O que é purificação do santuário? Que houve tal cerimônia com referência ao santuário terrestre, acha-se declarado nas Escrituras do Antigo Testamento. Mas poderá no céu haver alguma coisa a ser purificada? No capítulo 9 de Hebreus, a purificação do santuário terrestre, bem como a do celestial, encontra-se plenamente ensinada. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue.
E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem com sangue de animais, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Hebreus capítulo 9, versos 22 e 23. Ela continua, ou seja, com o precioso sangue de Cristo. Então aqui ela diz bem claro que no terrestre, o santuário terrestre era purificado com sangue de animais. Ela diz, mas no celestial, o santuário do novo concerto é purificado com o precioso sangue de Cristo. Isso aqui é literal, não é simbólico. Continuemos. A purificação, tanto no serviço típico como no real, devia executar-se com sangue. Isso está num grande conflito. A purificação, tanto no serviço típico como no real, que é o celestial, deveria executar-se com sangue. No primeiro, com o sangue de animais. No último, com o sangue de Cristo. Então, a expiação, a purificação do santuário celestial está sendo, lá no céu, está sendo purificado com o sangue de Cristo. O sangue que foi aparado, o sangue que foi levado para o céu. O precioso sangue de Cristo. O sangue da humanidade que Cristo encarnou, assumindo toda a humanidade. A humanidade que Cristo assumiu em uma natureza pecaminosa. Então, foi este sangue que foi derramado, o sangue que Cristo levou. Nós estávamos em Cristo quando Ele encarnou-se no ventre de Maria. Nós estávamos em Cristo quando Ele venceu, durante os seus 33 anos, venceu a Satanás. Nós estávamos em Cristo quando Ele lutou com Satanás no deserto da tentação. Nós estávamos nele quando Ele foi crucificado. Nós estávamos nele quando Ele ressuscitou e subiu ao céu. Certo? Ele é o nosso representante lá no céu. Todos nós estamos nele, perante o Pai. Então, o santuário celestial está sendo purificado com sangue. É o sangue que faz a expiação. Continuemos. A purificação, tanto no serviço típico como no real, deveria executar-se com sangue. No primeiro com sangue de animais, no último com sangue de Cristo. Paulo declara como a razão por que era purificado deve ser efetuada com sangue, que sem derramamento de sangue não há remissão. O que é remissão? Remissão ou ato de lançar fora o pecado. Então, pecado não é natureza. E Jesus Cristo diz, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia vocês pecarem, se todavia, certo? Se por acaso vocês cederem às vossas paixões, se por acaso vocês pecarem, se no futuro vocês deslizarem, há sangue no santuário celestial para expiar os teus pecados. Há sangue no santuário celestial para que não morra a morte eterna. Há sangue no santuário celestial, lembra-te disso, para você se arrepender. Você não precisa derramar o teu próprio sangue. Você não precisa morrer a segunda morte. Se todavia alguém pecar, a esperança lá no santuário celestial. Ela continua. Mas como poderia haver pecado em relação com o santuário que é no céu, que é na terra? Isso se pode compreender por uma referência ao culto simbólico, pois que os sacerdotes que oficiavam na terra serviam de exemplar e sombra das coisas celestiais. Hebreus capítulo 8, versículo 5.
O serviço no santuário terrestre dividia-se em duas partes, diz a profetisa. Os sacerdotes ministravam diariamente no lugar santo, ao passo que uma vez ao ano o sumo sacerdote efetuava uma obra especial de expiação no lugar santíssimo, para a purificação do santuário. Dia após dia, o pecador arrependido levava sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo-os, assim, figuramente, de si para o sacrifício inocente. O animal, então, era morto. Sem derramamento de sangue, diz o apóstolo, não há remissão de pecados. A vida da carne está no sangue. Aquele sangue representa o sangue de toda a humanidade. A lei de Deus, sendo violada, exige a vida do transgressor. O sangue representando a vida que o pecador perdera, pecador cuja culpa a vítima arrastava, era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca contendo a lei que o pecador transgredira. Por essa cerimônia, o pecado transferia-se mediante o sangue, em figura, para o santuário. Isso aqui não é simbólico, é literal, que nós estamos lendo, está na palavra de Deus. Em alguns casos, o sangue não era levado para o lugar santo, mas a carne devia então ser comida pelo sacerdote, conforme Moisés determinou aos filhos de Arão, dizendo: o Senhor deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação. Levítico capítulo 10, versículo 17. Ambas as cerimônias simbolizavam de igual modo a transferência do pecado do penitente para o santuário. Esta era a obra que dia por dia se prolongava por todo o ano. Então, os pecados de Israel eram assim transferidos para o santuário, e uma obra especial se tornava necessária para a sua remoção, que era a obra da expiação no dia 10 do sétimo mês. Deus ordenou que fosse feita a expiação para cada um dos compartimentos sagrados. Fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias. Devia também ser feita expiação pelo altar, para o purificar e santificar das imundícias dos filhos de Israel. Levítico capítulo 16, versos 16 e 19. Uma vez por ano, no grande dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. A obra ali efetuada completava o ciclo anual do ministério. No dia da expiação, 2 bodes eram trazidos à porta do tabernáculo e lançava-se sorte sobre eles. Uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Levítico capítulo 16, versos 8. O bode sobre o qual caía a sorte do Senhor devia ser morto como oferta pelo pecado do povo. E devia o sacerdote trazer o sangue do bode para dentro do véu e aspergi-lo sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Devia também aspergir o sangue sobre o altar de incenso que estava diante do véu. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, a terra solitária. Levítico capítulo 16, versículo 21 e 22. O bode emissário não mais vinha ao acampamento de Israel
E exigia-se que o homem que o levara, lavasse com água a si e suas vestes antes de voltar ao acampamento. Toda esta cerimônia tinha por fim impressionar os israelitas com a santidade de Deus e o seu horror ao pecado. E demais, mostrar-lhe que não poderiam entrar em contato com o pecado sem se poluir. Exigia-se que, enquanto a obra de expiação se efetuava, cada homem afligisse a alma. Todas as ocupações deviam ser postas de parte, e toda a congregação de Israel passar o dia em solene humilhação diante de Deus, com oração, jejum e profundo exame de coração. Então Deus, na sua misericórdia, colocou essa mensagem a nós através de sua profetisa e de seus pioneiros, de seus servos. E infelizmente hoje, como igreja, nós, membros, desconhecemos essa mensagem. A maioria dos pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia não entende, não compreende a importância do dia da expiação e o que é expiação. Enquanto todos nós temos acesso ao grande conflito, mas o problema, irmãos, é que Satanás ele tem colocado escamas nos olhos de basicamente quase todos os membros. Eles leem a palavra, mas não entendem. Importantes verdades concernentes à expiação eram ensinadas pelo culto típico, diz a profetisa. Muitas verdades, importantes verdades, eram ensinadas através do culto típico. Então nós temos uma escola, nós temos um beabá, nós temos que voltarmos ao santuário terrestre e pesquisar cada detalhe, analisar cada detalhe, todas as instruções, todo o ritual, porque tem uma lição importante para nós, adventistas do sétimo dia, nesses últimos dias. Um substituto era aceito em lugar do pecador, mas o pecado não se cancelava pelo sangue da vítima. Provia-se desta maneira um meio pelo qual era transferido para o santuário. Por meio do sangue, o pecado era transferido para o santuário. Pelo oferecimento do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessava sua culpa na transgressão e exprimia o desejo de perdão pela fé no Redentor vindouro. Mas não ficava ainda inteiramente livre da condenação da lei. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta da congregação, entrava no lugar santíssimo com o sangue desta oferta. Então, o sumo sacerdote, ele não podia, não entrava sem sangue. Porque o sangue que ele levava representava o sangue do qual a lei requeria, porque a lei tinha sido transgredida, a lei tinha sido quebrada, e agora a lei requeria o sangue dos transgressores. E ali, aquele sangue era o sangue do substituto, que teria que ser apresentado perante a lei. A mesma coisa aconteceu no santuário celestial. Jesus Cristo deveria entrar no santuário celestial, levando o sangue de todos os transgressores, tanto o transgressor de Israel como de toda a raça humana. Porque toda a raça humana era a humanidade de Cristo Jesus.
No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta da congregação, entrava no lugar santíssimo com o sangue desta oferta e o aspergido sobre o propiciatório, diretamente sobre a lei, para satisfazer as suas reivindicações. Então, em caráter de mediador, tomava sobre si os pecados e o retirava do santuário, colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário. Confessava todos esses pecados, transferindo-os assim figuramente de si para o bode. Este os levava, então, e eram considerados como para sempre separados do povo. Tal era o serviço efetuado como exemplar e sombra das coisas celestiais, diz a profetisa. Então, tudo aquilo que era realizado no santuário terrestre, ela diz que era um exemplo, era exemplar do santuário celestial. E o que se fazia tipicamente no ministério do santuário terrestre é feito na realidade no ministério do santuário celestial. Está no grande conflito. Ela diz bem claro e o que se fazia tipicamente no ministério do santuário terrestre é feito na realidade, literalmente no ministério do santuário celestial. Então, para os nossos pecados serem hoje transferidos para o céu, para os nossos pecados serem perdoados, para os nossos pecados serem colocados sobre Satanás, devem ser transferidos por meio do sangue de Cristo. Certo? Então, Jesus Cristo está expiando os nossos pecados. O sangue está sendo oferecido perante a lei. Os nossos pecados são apagados. A lei fica satisfeita porque sangue está sendo derramado, o sangue do transgressor, representando o sangue do transgressor. E futuramente esses pecados que estão sendo transferidos serão colocados sobre Satanás. Por que sobre Satanás? Porque os pecados das pessoas que foram transferidos para o santuário celestial foram as pessoas que se arrependeram, foram as pessoas que pediram perdão, foram as pessoas que confessaram, foram as pessoas que aceitaram o plano da redenção, foram as pessoas que abominaram a vida de pecado, foram pessoas que não quiseram mais continuar servindo ao diabo. Então, Satanás foi que levou essas pessoas a transgredirem a lei de Deus. Então, esses pecados serão colocados sobre ele. Então, Jesus Cristo hoje, ele está fazendo expiação de manhã e à tarde. De manhã e à tarde, Jesus Cristo está oferecendo o seu sangue perante a lei. Certo? Porque durante a noite essa lei foi transgredida, durante o dia essa lei foi transgredida. Então, à tardinha, Jesus Cristo apresenta seu sangue em prol daqueles que confessaram e se arrependeram de seus pecados. Mas isso não deve continuar para sempre. Jesus Cristo hoje está trazendo à luz todos os nossos pecados. Pecados encobertos, pecados que ainda não temos luz sobre eles. Mas ao chegar à luz, a palavra de Deus diz lá em Hebreus Evangélico 306, que ao vir à luz os nossos pecados, eles se tornarão pecados. Então, sem lei não há pecado. Então, quando Deus nos revela a luz, então nós passamos a ter consciência que estamos transgredindo em algum ponto. Então, a cada dia mais a luz vai brilhando. Então, cada dia mais nós passamos a ver que aquilo que estávamos cometendo antes, para nós não era um pecado antes, mas agora é um pecado. Então vai chegar um momento em que não vai haver mais pecado dentro de nós.
Não vai haver, chega um momento em que nós não teremos mais cometendo pecados. Chegará um momento em que todos os nossos pecados foram transferidos para o santuário celestial. E todos esses pecados serão colocados sobre o bode Azazel. Depois de sua ascensão, começou o nosso Salvador a obra. Que obra? Como nosso sumo sacerdote, diz Paulo, Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 9, versos 24. O ministério do sacerdote, durante o ano todo, no primeiro compartimento do santuário, para dentro do véu, que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo, representa o ministério em que entrou Cristo ao ascender ao céu. Era a obra do sacerdote do ministério diário, a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado, bem como o incenso que ascendia com as orações de Israel. O Grande Conflito, página 421. Assim, olha só, olha a força de expressão, assim pleiteava Cristo com seu sangue perante o Pai. Durante 1810 anos, Cristo Jesus pleiteava com o seu sangue perante o Pai. Desde o momento em que Cristo ascendeu ao céu ao ano 31, até 22 de outubro de 1844, foram 1810 anos. E durante esse período, a profetisa diz bem aqui, assim pleiteava Cristo com o seu sangue perante o Pai, em favor dos pecadores, apresentando também com o precioso aroma de sua justiça as orações dos crentes arrependidos. Esta era a obra ministerial no primeiro compartimento do santuário celeste, diz a palavra de Deus. Para ali, a fé dos discípulos acompanhou a Cristo quando diante de seus olhos ele ascendeu. Ali se centralizara sua esperança, e esta esperança, diz Paulo, temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Durante 18 séculos, este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. Olha só, o sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos. Aonde? No lugar santo. Quanto tempo? 1810 anos. Do ano 31 a 22 de outubro de 1844. Certo? Ou melhor, 21 de outubro de 1844. Certo? Então, durante 18 séculos, esse ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos. Somente dos crentes arrependidos. O sangue de Cristo é oferecido em favor somente daqueles que se arrependem, somente daqueles que confessam os seus pecados, somente daqueles que se arrependem. E a palavra diz que é purificado de todo o pecado. Não é de quase todo, mas de todo o pecado. Prezados irmãos, nós iremos dar uma pausa, iremos orar ao Senhor para agradecê-lo, iremos dar continuidade logo a essa mensagem. Já faz mais ou menos quase 2 anos que eu fiz uma série de palestras sobre o Santuário Celestial, mas dessa vez eu quis focar só nesse ponto, somente nesse ponto. Oremos ao Senhor nosso Deus então. Senhor, muito obrigado por essa mensagem que apresentamos. Seja conosco, Senhor, para sempre e com teu povo, a tua igreja, em Cristo Jesus. Amém.